A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos reunidos em seu Espírito, em seu amor, para adorarmos ao nosso Senhor em família, graças a Deus, sempre crendo no amanhã, porque o nosso Deus vive. Aqui está o Lourenço, para quem estava com saudade, houve pedidos para mostrar a ele. Olha aqui, cresceram muito. Filho, dá um coraçãozinho pro pessoal, filho. Oi. Graças a Deus, nosso Deus tem nos guardado, nos livrado, nos capacitado, nos enchido do Espírito Santo, para que desse momento de pandemia, que não venhamos nem pensar em desistir, porque se o nosso Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Sempre o amanhã é sempre melhor, porque nosso Deus tem sempre o melhor para nossas vidas. Louvemos ao Senhor, vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Senhor Jesus, neste momento, Pai querido, por favor, mais uma vez em Tua presença, Jesus. Agradecido sempre, Senhor, pela Tua presença, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Jesus, pelas oportunidades, Senhor, que são infinitas, Senhor, que o Senhor tem dado para nossas vidas, Senhor, de estarmos em Tua presença, Espírito Santo. Jesus, obrigado, Senhor, por ter me guardado e estar me guardando todos os dias, Senhor. O meu trabalho, Senhor, tem muito contato com pessoas, Pai querido, e, Senhor, para a honra e glória do Seu nome, Jesus, o Senhor tem respondido às minhas orações. E nenhum daqueles que trabalham comigo, Senhor, estamos sendo atingidos, Jesus. Pai, obrigado por nos guardar, Jesus. Obrigado por nos livrar, Senhor. Obrigado, Senhor, por nunca desistir das nossas vidas, Pai querido. Pai, recebe a nossa adoração, Jesus. Pai, que venhamos a cada dia mais, Senhor, melhorar, Senhor, a nossa adoração, Senhor, a nossa oração, Jesus. Que venhamos, Senhor, nos tornar, Senhor, cristãos, Senhor, melhores, Pai querido. Ajuda-nos. Nunca, Senhor, da mesma forma, Jesus. Temos que sempre, Senhor, que estar, Senhor, em melhoria, Senhor, contínua, Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Recebe a nossa adoração. Exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o teu santo nome. Exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Queridos, boa noite. Aceitem mais uma vez a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Obrigado por mais uma vez abrir a porta da sua casa para podermos estarmos adentrando, para juntos adorarmos a Deus em espírito e em verdade, sempre lembrando que o Senhor está à procura dos tais, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que a boa e poderosa mão do Senhor, o Deus que é bom em todo o tempo, continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, enfim, sobre as suas emoções, sentimentos, nesses dias bem complicados, eu sei, mas já nos dizia Jesus, queridos, que nele, Jesus, nós teríamos paz. E no mundo, muitas aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque a vitória dele é a garantia da minha e da tua, da nossa vitória também. Amém? Vamos ter mais uma palavrinha de oração com o nosso Deus, pedindo a Ele que continue nos regendo, nos dirigindo, nos conduzindo na noite desse dia, e que o seu bom e doce Espírito coloque nos lábios desse inútil servo aquilo que tantos quanto tiraram esse precioso tempo para se assentar e ouvir. Ouça aquilo que o Espírito diz à igreja, não aquilo que de repente nós, hoje eu queria ouvir isso ou aquilo. Querido, descansa, relaxa. Deus sabe do que você precisa, do que eu preciso. Acredite, eu li, examinei, estudei, mas eu coloco tudo isso diante daquele que sonda e prescruta e sabe exatamente o que cada um de nós precisamos na noite desse dia. Amém? Querido Deus e Pai, eu glorifico e exalto o teu nome por mais esse dia, por mais esse tempo e esta oportunidade. Oro, meu Deus, com estes que neste momento, ó Pai, cada um nas suas casas, em seus lares, com o seu altar levantado, ó Senhor da glória, nós estamos tributando a Ti o louvor que lhe é devido. Senhor, Tu sabes que a nossa alma tem fome, tem sede de Ti, ó meu Senhor. Então vem nesta noite e sacia-nos, ó Deus, porque nós entendemos, nós compreendemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca. Pai, eu não sei quem, eu não sei onde, eu não sei de que forma alguém está me ouvindo na noite desse dia, mas o Senhor está contemplando a tudo e a todos e sabes exatamente o que será necessário sair pela boca, Senhor, deste inútil servo nesta noite. A minha dependência é total do Senhor. Meu Deus, em momento algum eu vou me estribar no meu próprio entendimento ou experiência, mas tão somente coloco-me, ó Deus, como sempre, à sua inteira disposição para que Tu fales, meu Deus, aquilo que precisamos. Por favor, faça isso. Deus, não retires a Tua mão da nossa querida cidade. Meu Pai, do nosso estado, do nosso país, da nossa nação. Ajuda esses homens, Senhor, que mais do que nunca têm que tomar decisões e são homens, são mulheres, Pai. Sabe, há limitação, nós somos limitados, mas o Senhor é o Deus ilimitado. Então, ó Tu que é socorro bem presente na hora da angústia, ilumina, meu Senhor, a mente destes, meu Senhor da glória, para que em suas decisões errem o menos possível, ó meu Senhor.
Pai, é complicado encerrar vida, famílias nas suas próprias casas por um tempo que o sabe o Senhor. Ah, meu Deus, tu sabes quantos estão angustiados, quantos estão desesperados, quantos, oh meu Deus, querendo mesmo, Pai, quem sabe até premeditando, Senhor, em dar cabo da sua própria vida. Ah, meu Deus, não permita isso em nome de Jesus. Não permita, meu Senhor da glória. O Senhor sempre foi um Deus que se manifestou em meio ao caos, em meio à crise. Tu és o Deus do infinitamente mais, tu és o Deus de como falamos na reflexão da tarde desse dia, tu és o Deus do Jeremias 33:3, é o Deus do clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, então te manifestas, Pai, porque tu és esse Deus e não faz o Senhor acepção de pessoas. Aonde estiver alguém, Pai, que de repente sintonizou agora, enfim, ou está entrando agora, ou de repente, sei lá, foi impelido ou convidado meu Senhor, Deus, faz um milagre, é a tua especialidade. Tu és o Deus do impossível, meu Senhor. Eu oro por estes que talvez eu nem conheça, nem venha a conhecer, não precisa, desde que, meu Deus, tu realizes e faças, porque isso é para a glória do teu nome. Assim eu oro nessa noite, Pai, por estes e com estes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, nós estamos conversando sobre a trajetória do rei Davi, sobre a ascensão ao trono daquele rei, e quando tudo parecia que estava caminho livre, passou o tempo da provação. Só lembrando, não foi um tempo curto, não foi um estalar de dedos, se passou alguns anos, queridos. E quando de repente, mas eu tenho certeza que na cabeça do Davi, ele sabia que não seria tão fácil, E enganamos-nos nós quando pensamos que chegaremos a lugares altos, chegaremos a um ponto de eminência, sem que isso não nos custe algo, não nos custe alguma coisa. É ledo engano, queridos. Alguém diz que tudo aquilo que chega até as nossas mãos e não nos custou muito, isso dificilmente terá o devido valor. Com certeza. Mas o Davi, em meio à escola da provação, ele aprendeu muitas coisas, e uma das coisas foi esperar com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor. Mas aqui nós temos ainda algumas personagens do rei anterior, ou seja, do rei Saul. Nós temos aqui um dos filhos do rei, o Isbosete, e temos um general que não é brinquedo não, por nome Abner, que na verdade vai ser esse Abner que vai estar por trás, empurrando o Isbosete, mas certamente não com o interesse ou a intenção de que este de fato governasse. Mesmo porque, querido, seria simplesmente impossível isto acontecer. Não entendi, pastor, como assim? Impossível. Porque Deus já tinha escolhido a Davi como o sucessor de Saul. Então, o que se levantasse em volta, ao redor, ao derredor, para tentar frustrar esse homem de assumir o trono, simplesmente estaria indo na contramão de Deus, ou lutando
contra Deus. E eu estou agora me lembrando de um rabi do primeiro século por nome Gamaliel. Lembra dele? Né? O Gamaliel, ele deu um conselho muito bacana para o Sinédrio, aqueles camaradas lá, os Anás e Caifás da vida, quando perseguindo o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Né? E aí ele dá um sábio conselho para eles, dizendo, olha, né, ele vai contar alguns episódios que aconteceram, alguns líderes que se levantaram, revoltas, e que aquilo só surgiu por um tempo, depois desapareceu. Mas aí ele dá um conselho para eles, dizendo, vamos tomar cuidado com esse negócio. Porque se levantou A, se levantou B, e só restou cinzas. Mas, pelo que eu estou vendo nesse movimento, tem algo diferente de tudo quanto se levantou lá atrás. Então temos que ter o cuidado para não estarmos lutando contra Deus. E é claro que o parecer do Gamaliel teve peso, né? Da mesma sorte, estou lembrando isso aqui, fazendo um link com esse negócio aqui. Porque é fato que o Abner, o general do Saul, ele sabia disso, querido. Ele conheceu o Davi desde o princípio. O Esbocete, com certeza. Certamente eu acho que ele pensava o Esbocete na cabeça dele. Né? Ou não sei se chamou de canto Abner e falou, tu não sabe que esse camarada aí, ele é o escolhido por Deus para reinar, não só sobre Judá, mas sobre todo Israel? Tá? Estou conjecturando, estou viajando, não está escrito aqui, tá? Porque é essa, de certa forma, frouxidão por parte do Esbocete. Mas vamos lá, né? Nós paramos aqui no versículo 23, da semana passada, quando da morte daquele menino lá dos pés ligeiros, né? Pés como as costas, o camarada era um flash. E infelizmente ele vai atrás desse Abner e ele é morto, né? E o Abner, ele tentou por algumas vezes, se afasta, sai fora e tal, mas ele inculcou aquele negócio, quem sabe em obediência a uma ordem do seu irmão Joabe, e vai de encontro à morte. Essa que é a verdade. E aí a história continua, né? Vamos lá, o versículo 24 de 2 Samuel, capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2, 24. Eu quero crer que você já deixou marcado na sua Bíblia, para nós darmos continuidade nisso, né? Já que Deus nos deu e nos concedeu essa ímpar e rica oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo sadio na noite desse dia. Muito bem. O versículo 24 diz, porém Joabe e Abisai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amar, que está diante de Giar, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner e fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Ou seja, um local estratégico, né, para recepcionar Joabe e seu irmão e o seu exército, né? Porque certamente quando da morte do Azael, eles estavam próximos e se depara agora com o corpo do moço morto e dá sequência à perseguição. Eles estão a uma certa distância à frente, vão se posicionar num vale, sei lá, num lugar estratégico para ir de frente o combate com eles. Lembrando que lá atrás, né, o Joabe, ele saiu vencedor. Vai ter aquele combate de 12 contra 12, que morrem os 24, né? Mas depois vai ter uma sequência aí, nós vamos ver um número daqui a pouco, e que o da parte do Davi vai saindo vitorioso. E aí já se percebe, sabe o que, queridos? A boa mão do Senhor a favor daquele exército. Ou seja, dos projetos e propósito de Deus. Mas vamos lá. O versículo 26. Então Abner gritou a Joabe e disse,
Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? Ou seja, ele está pedindo uma trégua. Ele está pedindo um tempo. Ele percebe que, apesar de estar num lugar estratégico, ele está em desvantagem. Mas, na verdade, por detrás desse pedido, não há uma sinceridade completa. Um pedido de trégua. Às vezes nós pecamos contra o nosso próximo, quando por alguma razão e algum motivo acabamos levantando uma certa guerra, né, uma certa oposição, uma discussão, uma dissensão, e de repente, né, nós caímos em si e pedimos uma trégua, ou quem sabe um pedido de desculpa, de perdão naquele momento, mas após aquele pedido passa-se as horas, talvez alguns dias, aquela coisa fica meio que remoendo, né? Ficamos remoendo aquela coisa e de repente vem aquele negócio do tipo, não sei por que eu pedi perdão, desculpa, uma trégua. Vocês já passaram por isso? Eu já passei. E a pergunta é, quem não passa? Amados, nós somos um tanto que estranhos. Nós somos meio esquisitos. Este ser homem humano é uma coisa que ele é, no mínimo, complexo. Eu glorifico a Deus demais porque Ele e só Ele, somente Ele, nos entende, nos compreende. Não é à toa que está escrito que Deus, Ele é o oleiro e nós somos o barro. E Deus sabe muito bem como trabalhar com este barro, com essa argila. De repente eu sou um tipo de argila, você é um outro tipo de argila, mas a mão de Deus sabe trabalhar tanto com uma argila, como com outra argila, como com um barro, como com outro barro. Aleluia! E às vezes dá até a impressão que essa mãozona de Deus quer nos destruir de tanto nos amassar, mas não, Ele quer nos fazer conforme a imagem do seu amado Filho. Creia nisso. Eu sei que nós somos estranhos, meio esquisitos. Eu sei que às vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos. Verdade. Verdade. Mas vamos lá, ele vai pedir uma trégua. Vamos lá, vamos repetir o versículo 26. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? Ou seja, aquela guerra, essa guerra insana, essa batalha desnecessária, essa disputa, querido, é algo que não precisava existir. Porque, na verdade, estes sabem que está se opondo a Deus. Ele sabe que não dá para lutar contra Deus e sair vencedor, amado. Né? Então, naquele, sei lá, dentro daquele lapso de consciência, ele pede essa trégua. E aí vamos lá, aí vem o Joabe no 27. E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesses falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Ou seja, o que ele está dizendo é: se tu não falasses, nós íamos persegui-los até alcançá-los e matá-los. Né? Aí o versículo 28 diz: então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou. E não perseguiram mais a Israel e tampouco pelejaram mais. Né? Tocou a buzina, todos entenderam que é parou, recolhe
e cada um vai para o seu lado. É fato também que o Joabe com certeza conhecia um pouquinho o coração do Davi, sabendo ele que o Davi é um camarada que procurava a paz. Você não pode se esquecer que o Davi, ele, sim, o seu coração é de um guerreiro, mas também de um pastor e poeta. Alguém com certeza muito sensível, né? Que certamente residia nele o discernir, o discernimento. O Joabe conhecia um pouquinho disso. E, por exemplo, se de repente o Davi soubesse que o Abner pediu uma trégua, um tempo, quem sabe até, não sei, para refletir, e de repente aquilo fosse negado pelo Joabe, o seu Joabe ia ter com o seu Davi. Ele toca a buzina e um vai para um lado, uma tropa para um lado, outra tropa para o outro. Ok? Vamos lá. O versículo 29 diz: E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitron, e vieram a Maanaim. Também Joabe se tornou de seguir Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Olha só, porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. Uau! Uma diferença astronômica, né? E dá até a impressão, queridos, que a tropa do Abner era em maior número do que a de Davi. Mas, querido, quando Deus está no negócio, sabe? Se Deus estiver contigo, se Deus estiver comigo, e nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós seremos sempre maioria esmagadora, maioria absoluta. Mesmo porque, agindo Deus, operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. E aí, queridos, né, é fato que o Abner também passou na cabeça dele sobre, né, a morte do menino dos pés ligeiros, o Azael, e que esse certamente teria um sepultamento digno, né? Ela vai dizer aí o versículo 32, e levaram a Azael e o sepultaram na sepultura de seu pai, como de costume, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom, ali onde estava o rei Davi. O versículo 3, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 1 diz: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Guarda isso nesta noite, meu amado, você que está me ouvindo aí do outro lado. Se fôssemos dar um tema, ou mais um dos temas, dentro dessa narrativa, e nisso que nós estamos trabalhando aqui, nestas noites de quarta-feira, era uma guerra desnecessária. E é interessante que, para se começar uma guerra, uma disputa, uma dissensão, não precisa de muita coisa, sabia? Uma palavra dita na hora errada e da forma errada, um mal entendido, uma provocação, né? Uma falta de ouvir primeiro para depois responder.
Ó, eu tenho certeza que tem muita gente me ouvindo, ou algumas pessoas me ouvindo, não quero que seja presunçoso, muita gente me ouvindo, algumas pessoas me ouvindo, né, que já se arrependeram tanto, mas tanto, querido. Só que a palavra falada é complicado para nós pegarmos essa palavra e trazermos ela de volta, né? E reciclarmos ela e dizer, olha, não era bem isso que eu queria dizer, mas já foi dito. E aí, por mais, né, que haja o pedido de desculpa, perdão, parece que sempre fica aquela, né, aquela cicatriz, que de vez em quando parece que a gente tira a casquinha e ela volta a arder. Não é complicado? Amados, nós temos dentro de nós um negócio, né, mas que é meio que a lei da física, né, ação e reação. Né, a hora que a gente ouve já alguma coisa, não sei que coisa que tem aqui nessa cachola, que parece que a resposta ou a reação àquilo que chega até nós, ela é meio que instantânea, imediata. E a gente não para, né, não pondera, não dá aquela, sabe, engolida ou enche a boca com água. Né? Que dê-nos sabedoria o Senhor, amados. Sabe, às vezes eu, Roberto, principalmente agora nesses dias, né, que a gente está se convivendo mais, se fala mais, está mais perto, né, aqui os da casa, aquela coisa toda, né, parece que tem hora que a gente vai ficando meio que, né, mas na verdade é o ferro afiando o ferro. É Deus nos melhorando, é Deus nos afinando. E tem hora que a gente está meio assim com, né, meio que a flor da pele. Aí a pessoa não quis nem falar aquilo ou naquele tom, mas veio e de imediato você já... Mas aí você que é inteligente, você que é racional, você que tem a mente de Cristo, né, pondera aquilo. E aí percebe que alguns instantes depois, né, aquela pessoa que aparentemente estava até meio que te agredindo, ou levantou o tom de voz, não era bem aquilo que ela queria dizer. E aí a gente para e pensa e fala, meu Deus, o que veio na hora para falar, ainda bem que ele... Parece que apertou a minha garganta e não saiu a voz, porque eu ia acabar levantando uma guerra desnecessária. Quando eu leio as bem-aventuranças ou as beatitudes, a constituição do reino que está lá em Mateus 5, 6, 7, que está lá escrito bem-aventurados pacificadores, meninos, crianças, queridos e queridas, né? Eu fico meio que tão feliz, abençoado demais. São os pacificadores. Dá uma lidinha lá no Mateus 5. Então aqui diz, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Queridos, lembrando que eles são irmãos, né? As tribos, filhos de um mesmo pai, Jacó, depois Israel, né? Israel depois do Val do Jaboque. É uma guerra entre irmãos. Eu diria que uma guerra, não é de fato uma guerra, totalmente desnecessária, provocada por alguém chamado Abner, porque se dependesse do Esbocete, esse cara não tinha tutano para encarar o Davi e o bando de doido que andava com ele, ou melhor, vamos corrigir, os valentes que andavam com ele.
Esse general, na verdade, é que toma a frente e vai meio que construindo um caminho para, sei lá, querer usurpar alguma coisa que não lhe é de direito. E aí ele vai causar, queridos, essa guerra desnecessária que terá as suas dezenas e centenas de baixas. Quando todo esse pacote aqui, ó, era para simplesmente somar ao do Davi. Tem um canto que diz, né? Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para tentar quebrar a comunhão no meu coração e na força do Senhor, para você eu vou liberar perdão. Vamos lá. Estamos terminando já. Não quero ser cansativo, não. Muito bem. Os acontecimentos registrados no capítulo 2 levaram a uma interminável disputa entre os seguidores de Davi e as tropas, né, leais a Abner e Isbosete. A guerra civil, né, que foi uma guerra civil, abalaram o país e trouxeram um grande ônus, ou seja, um grande prejuízo dos dois lados. E a razão? Mais uma. A razão desta competição foi o fato de Israel e Judá terem se esquecido dos propósitos e da visão de Deus. Amados, quer ver? Vamos dar uma passeadinha aqui, ó. Esqueceram-se, por exemplo, de estabelecer a terra. Olha lá o que está escrito no Gênesis 12, versículo 7. Gênesis, capítulo 12, que é o chamado do Abraão, né? Do Abrão ali. Gênesis 12. Vamos lá, dar uma folhada aqui na nossa Bíblia. Gênesis 12, 7. Ó. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente te darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então eles, né, estabeleceram a terra. Segundo, expulsaram os cananeus, que está lá em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Está aqui, do versículos 1 a 4. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os gigarzeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Ou seja, a guerra deste povo de Deus é contra estes, e não o povo de Deus contra o povo de Deus. Né? Que mais? Né? Estabelecer a terra, expulsar os cananeus, já vimos, e obedecer às leis do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou
a vossos pais. Simples assim. Simples assim. Em vez de se unirem para colocar em prática esses objetivos, lutaram entre si. Quando nós estivermos diante dos conflitos, deve-se afastar das hostilidades e avaliar se você, ou eu, ou nós, e seu inimigo têm objetivos comuns que possam ser maiores do que suas diferenças. Eu costumo dizer, amados, que maior é aquilo que nos une ou nos uniu. Nós somos um com Cristo, né? Lembra? Jesus falando que ele e o Pai, ele eram um. Assim como os seus discípulos com ele um. Claro, se obedecesse aos seus mandamentos. Então eu costumo dizer que aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que tenta, às vezes consegue, com alguns, nos separar. Procure apelar a esses interesses quando estiver à procura de um acordo. Eu queria terminar a reflexão dessa noite, a reflexão desta noite, lendo ainda, falando sobre unidade, lá em Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Aqui é o apóstolo Paulo, escrevendo, né, claro, inspirado pelo Santo Espírito, que aqui na minha Bíblia vai ter como tema unidade no corpo de Cristo. E certamente na tua deve estar assim também. Que ele começa com essa palavrinha rogo-vos. Essa palavrinha aí, ela é muito mais forte do que simplesmente fazer um pedido. Por exemplo, em outros textos, a palavra rogar é usada para encorajar, apelar, exortar. Aqui, em Efésios 4:1, aqui é usada para se tomar uma atitude, uma decisão. Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ai, ai, ai. Você já ouviu que amar não é um sentimento, e sim uma decisão? Eu não estou sentindo de amar aquela pessoa. Decida. Quando nós decidimos isso, vem graça suficiente para que nós amemos até mesmo os nossos inimigos declarados. Extraordinário isso, né? Humanamente falando é impossível. Mas quando desce lá de cima, a coisa funciona, acredite. Acredite. Vamos lá. Formamos todos um único corpo, diz Paulo. A unidade não acontece por acaso. Temos que trabalhar para alcançá-la. Sabe, não acontece aquele negócio. Haja unidade. E houve unidade. Tem que se trabalhar. Tem que se gastar e desgastar. Tem que investir. Tem que construir. É árduo, confesso. Mas vale a pena.
Ah, como vale a pena. Muitas vezes, as diferenças entre as pessoas levam à dissensão. Eu vou repetir, essa frase é bem interessante. Muitas vezes, as diferenças entre as pessoas levam à dissensão. Mas isso não deve acontecer na igreja, ou em qualquer outro lugar, querido, ou em qualquer outro segmento. Em vez de nos concentrarmos naquilo que nos divide, devemos nos lembrar daquilo que nos une. Lembra que eu já falei lá atrás? Um corpo, um espírito, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus. Será que já aprendeu a gostar de pessoas que são diferentes de você? Meninos, o negócio é tão sério que até os gêmeos, né? Sejam eles idênticos ou não, a personalidade deles vai ser diferente. Talvez eles se pareçam em alguns aspectos, mas no geral, cada um vai desenvolver uma personalidade, embora possam ser idênticos. Meu Deus! Será que já aprendemos a gostar de pessoas que são diferentes de nós? Será que conseguimos enxergar como seus diferentes dons e pontos de vistas podem ajudar a igreja na realização da obra de Deus? Precisamos aprender a apreciar a maneira como nós, membros do corpo de Cristo, somos capazes de nos complementar uns aos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo. Querido, durma nessa noite pensando aí, imaginando, sei lá, vê depois novamente essa mensagem com mais calma. Eu espero que você esteja bem calmo aí e bem atento, né? Às vezes algumas coisas acaba meio que nos distraindo e perdemos alguma coisa, mas esse negócio deve ficar salvo aí na página. Aí você ouve novamente, né? Sabe, guarda isso. Será que eu já causei ou estou causando uma guerra desnecessária? Falando como igreja, queridos, precisamos entender mas entender mesmo, sabe? Entender mesmo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não vai ser contra a carne e o sangue nunca. Mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que o bom Deus, através do Santo Espírito, ensine-nos a cada dia a vivermos em unidade. Mas entenda também que eu e você temos uma parte, uma parcela, um percentual nesse investimento, que é construir relacionamentos sólidos, onde, com certeza, um dos fundamentos é a fidelidade, a sinceridade, a honestidade. O olho no olho, a conversa franca, aberta. Deixa eu usar uma linguagem bem, né? Evitar a trairagem. Sinceros. Precisamos ser sinceros, queridos. E não sermos instrumentos para, de quando em vez, causarmos umas guerras totalmente desnecessárias, que trará com certeza prejuízo para ambos os lados ou todos os lados. Amém? Eu quero mais uma vez
está dirigindo a Deus uma oração por você, por sua casa, pelo seu lar, por cada um que investiu nessa noite este breve momento, 50 minutos, só isso. Vamos orar? Amado Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu me dirijo a Ti em oração. É claro, Senhor, que reconhecendo que no Roberto não há mérito algum para se chegar até o Senhor, mas achego-me a Ti, Senhor, através do novo e vivo caminho, aberto pelo sacrifício perfeito do perfeito Filho unigênito Jesus, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por nós, aquele que deu a sua vida para que nós, crendo nele, tenhamos vida. E não é uma vida qualquer, é vida em abundância. Pai das luzes e Deus de toda a misericórdia, eu não sei, meu Deus, como cada um que se prontificou na noite desse dia recebeu, ó meu Deus, esta porção escriturística, estes minutos, meu Pai, de conversa, de reflexão da Tua santa palavra, ó Senhor da glória. Ó Deus, eu espero que tenham encontrado corações contritos, quebrados, porque a estes corações, diz-me a Tua palavra, o Senhor não resiste. Mas o Senhor vem a este coração para vivificar, levantar, sarar, curar, restaurar. Oh, louvado seja o Teu nome. Fazer e acontecer, meu Deus, na vida destes. Pai das luzes, perdoai, Senhor, as nossas muitas misérias. Perdoai a este aqui, Senhor, Roberto. Quem sabe eu não causei algumas coisas para alguém. Oh, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor, meu Deus, como disse o salmista, ponha uma tranca na minha boca. Que a palavra que sair da minha boca, Senhor, seja sempre temperada com sal, para a edificação daqueles, Pai, que nos ouve, Senhor da glória. Oh, Deus, Senhor, vá ao encontro daqueles que precisam de um toque dos céus na noite desse dia, meu Senhor. Meu Pai, faz cessar a guerra, faz cessar a dissolução, a disputa, faz, meu Deus, cessar de repente esse conflito, meu Deus, que desnecessário que está acontecendo de repente em alguma casa, em algum lar, que está me ouvindo nessa noite. Ah, Senhor, vem e traz a sua paz, traz o entendimento, meu Senhor. Ah, meu Deus, que estes que aí estão juntamente comigo, orem nessa noite para que venha o Teu reino, o Teu domínio, o Teu governo, meu Senhor. Ah, que venha o Teu reino, Senhor, sobre cada casa, sobre cada lar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro, Pai, com estes. Glória a Deus. Queridos, que o grande amor de Deus, a graça do bendito Filho Jesus e as consolações do doce Espírito de Deus permaneçam sobre a minha e a tua vida, não somente hoje, mas até que Jesus venha nos buscar. Tenham todos uma excelente, excepcional noite e muito obrigado por mais uma vez nos receber dentro da sua casa, no seio da sua querida e amada família. Amém? Beijo no coração.